Bom, então declaro aberta a sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nesta data de 28 de julho de 2016, conforme pauta já divulgada, e coloco em votação a ata da sessão anterior. De acordo. Não havendo nenhuma objeção, ela fica aprovada, unanimidade. Presidente, pela ordem, é só para fazer constar em nome da nossa turma também a homenagem aí ao falecimento, né, do nosso jurista famoso aí, Evaristo Moraes Filho. Nós vamos fazer, então, registrar um voto, uma manifestação de condolências e pesar pelo falecimento do jurista Evaristo de Moraes Filho, ocorrido semana passada, no Rio de Janeiro, com 102 anos de idade, um advogado, militante, professor, doutrinador, um dos maiores defensores dos direitos sociais, porque ele era jurista e sociólogo, e principalmente dos direitos trabalhistas, numa época em que havia uma certa resistência, de civilistas e comercialistas em aceitação ao direito do trabalho, que era tido como um ramo novo, e alguns não aceitando. E a própria justiça do trabalho. Tem um livro, Direito do Trabalho. E ele foi um dos baluartes nessa defesa da autonomia do direito do trabalho e da valorização da justiça do trabalho. Então, agora, a manifestação poderia ir para quem? Para a OAB, né? Talvez para a OAB. OAB, RJ. Sessão, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Rio de Janeiro. Eu sei que ele tem uma filha, que tem um livro que chama Sem Medo da Utopia. Que é uma entrevista. E a exatamente. filha é que organizou, mas ele não tem dados. Mas ele com hoje inclusive, 102 anos, de repente você não sabe se tem. Também De repente já enterrou todo mundo. Inclusive, essa filha, eu acho que, ela escreveu um livro, baseado na entrevista, né? Foi ela? Então, acho que ela é jornalista, né? Parece que é jornalista. Acho que ela é jornalista. Sem Medo da Utopia. Eu não forneci nenhum. Mas eu não tenho vou ver dados se eu consigo. eu não tenho dados. Se eu conseguir, manda para a filha. Mas o que não impede mandar para a OAB. OAB, né? É verdade. Com adesão do Ministério Público e pelos advogados, né? Se tiver interesse. Mas... Presidente, outra coisa, eu queria comunicar, já devem ter comunicado ao Gilberto, que aquele meu impedimento da próxima quinta eu consegui adiar, tá? Então vai ficar normal da sessão. Então vai ficar normal. Falar lá no gabinete. Tá. Então, eu julgaria, né? Eu passo, então, a palavra para o secretário, para o pregão, observada a ordem. Presidente, eu pedi um processo aí, pela ordem também, pedi um processo para ser retirado de pauta, que eu sou relator de hoje, para adiar, retirar não, para adiar para a próxima sessão. Tem sustentação? Tem, doutor Alex. Doutor Alex. É o processo 10.225. É físico ou é PJE? PJE. PJE. Então, doutor Alex está inscrito só nesse? Não, está inscrito. Tem mais, né? Então, aqui ele vai ficar adiado. Próxima sessão. Preferência regimental, pauta do PJE, sessão de 13h30, relator desembargador Paulo Roberto, é o processo 10.475. Inscrito o advogado Daniel Marques da Silva, o 11 da pauta. Você abre aqui, 10.475, né? Aguardando. Tá tão bom. Vai. 11 da pauta? 11. Número 2 aqui. Pauta que está. Presidente, está abrindo então aqui, eu vou, com a licença dos demais, eu irei à conclusão do voto. E a conclusão vai no seguinte sentido. Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto por ambas as partes e, no mérito, eu estou dando provimento parcial ao recurso interposto pelo reclamante para condenar a ré
ao pagamento da multa prevista nas cláusulas 23ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2013 e 25ª também da Convenção Coletiva 2014 e 2015, uma para cada feriado elaborado, dentre aqueles indicados no caput das mencionadas normas, como resta apurado em liquidação, negando provimento ao recurso interposto pela reclamada. Eleva o valor da condenação para R$ 35,00, com custo no valor de R$ 700,00, que continuam a cargo da ré. É o meu voto de forma respeitosa. O advogado, doutor Daniel, né? Fala por quem? Pela reclamante Fabiane. Reclamante Fabiana. Primeira recorrente. Isso. Com a palavra. Boa tarde, egrégia turma. Cumprimento a todos, aos colegas presentes. Vou me ater a 3 pontos aqui do recurso, né? A questão do dano moral. Só fazendo um paralelo aqui do que aconteceu nesse caso, foi uma reversão de uma dispensa por justa causa, imposta pela empresa, em virtude de uma acusação de furto imposta à reclamante, que restou comprovada nos autos não haver culpa da obreira, e da decorrência dessa conduta, né, dessa imputação, 10 dias depois dessa dispensa, imposta pelo senhor Lucian, até então, à época, era o gerente da empresa, o senhor Lucian veio a falecer. Veio a ser assassinado de forma muito trágica, cruel. Foi um dos homicídios que abalou a região centro-oeste, inclusive, a nível nacional, teve uma repercussão muito grande. Ele foi decapitado. E, com essa decapitação, todas as atenções foram voltadas para a reclamante e para os outros 2 colegas de trabalho que foram dispensados junto com ela. Porque, segundo, inclusive, viralizou, né, nas redes sociais, os 3, inclusive a reclamante, teriam cometido esse crime por vingança, né? Então, isso aí, os autos, as provas estão nos autos, né, os prints dos aplicativos de conversa, né, diversas matérias de jornais de âmbito local, regional e nacional noticiaram esse fato. E a pretensão de dano moral da reclamante por essas infundadas acusações não foi deferida em juízo e agora também não foi deferido por essa egrégia turma. Então, por isso, eu entendo que merece reforma a sentença para deferir a indenização por essa falsa imputação. Porque os elementos de prova constantes nos autos dão conta de que a empresa, através dos seus prepostos, deram a notícia, forneceram contato da reclamante, de forma que ela foi investigada. Os investigadores de polícia, o homicídio aconteceu numa sexta-feira à noite. No sábado pela manhã, os investigadores de polícia civil foram até a casa da reclamante, buscaram a reclamante em casa, passaram no trabalho do marido dela, buscaram ele, levaram para a delegacia. Chegou lá, ela me ligou desesperada, dizendo que estava sendo acusada do homicídio. E, nos autos, e depois, posteriormente, ficou comprovado que a reclamante não teve participação alguma nesse crime. Inclusive, o autor do crime já foi condenado, já cumpre pena. E eu queria chamar a atenção aqui de Vossas Excelências para a publicação do jornal O Tempo, datada de 11/4/2015, um dia após esse homicídio. Isso. Relatando o seguinte, data vênia com a transcrição. Vítima teve a cabeça arrancada com um golpe de foice. Publicado em 11/4, às 19h44. José Vitor Camilo, que publicou. A notícia é a seguinte: o gerente de um posto de combustíveis e genro do dono de uma das maiores redes de Itaúna, na região centro-oeste de Minas, foi assassinado de forma brutal na noite desta sexta-feira. Lucian Aguiar Ferreira, 26 anos, teve a cabeça arrancada com um golpe de foice em uma estrada rural próxima a um pesque-pague no povoado de Arrudas. O que eu chamo a atenção nessa matéria é o seguinte trecho aqui que eu grifei para Vossas Excelências. Ainda, de acordo com funcionários, os postos da rede são alvos de assaltantes. Então, o jornalista entrevistou funcionários da empresa. Eu estou ressaltando esse ponto aqui pelo seguinte: o meritíssimo juiz do trabalho disse que não há provas nos autos de que há um envolvimento da empresa com essa divulgação, com essa vinculação da reclamante
a esse homicídio. Então, a minha resignação, o meu argumento de recurso é esse, que existe sim. Existe sim, porque as testemunhas, as provas documentais constantes nos autos dão conta de que a empresa, de alguma forma, colocou a reclamante como culpada desse evento. Tanto é que forneceu o telefone, forneceu o endereço para que a polícia chegasse até ela. E ainda que assim não fosse, a súmula 341 do STF estabelece que a responsabilidade é objetiva, né? Então, pelo ato do empregador, a responsabilidade é objetiva. Então, dependeria de comprovação de culpa. E por que eu invoco a súmula 341 do STF? Porque esse mesmo Lucian, dias antes, compareceu à delegacia de Polícia Civil para acusar a reclamante do furto que estava acontecendo na loja. Então, de qualquer forma, por qualquer prisma que nós olhamos nesses autos, tem uma contribuição da reclamada, sim, colocando a reclamante como suspeita desse crime. Então, e uma vez provado que ela não tem participação nesse crime, a sentença merece reforma para deferir a indenização por danos morais em decorrência dessa falsa acusação. O outro ponto também que foi indeferido em sentença é a questão dos danos morais pela reversão da justa causa. Entendeu o sentenciante que a mera reversão da justa causa não implica em indenização por dano moral. Isso vai de encontro ao entendimento consolidado, inclusive, no TST, né? Porque quando a justa causa ela é revertida, faz sim jus à indenização por dano moral. Ainda mais diante do contexto dos autos. Porque não bastasse ser chincalhada, acusada de ladra, acusada de homicida, ainda foi dispensada por justa causa, teve um pedido de demissão imposto à reclamante, tudo isso em virtude de uma conduta trabalhoada da reclamada, né? Então, o Estado Democrático de Direito, né, a dignidade da pessoa humana não admite esse tipo de conduta. Então, o segundo ponto do recurso que eu peço provimento é para deferir a indenização por danos morais pela reversão da justa causa e do pedido de demissão imposto. E, por fim, e que também corrobora as teses dessas indenizações anteriores, é que o juiz sentenciante deferiu a indenização pelas falsas acusações imputadas, pelas falsas acusações de furto. O conjunto probatório demonstrou que não houve participação alguma da reclamante e por isso deferiu uma indenização de 17 mil. Eu peço a majoração da indenização, né, diante de todo o contexto dos autos. O processo está tramitando há mais de um ano, então, durante todos esses longos aí, 15, 16 meses, a reclamante está sendo pichada, taxada de todas esses crimes, né, imputados a ela. Por essa razão, eu peço a majoração do valor da indenização. No momento, era o que eu tinha sustentado. Peço deferimento. Presidente, posso usar o uso? Pode, se quiser fazer. Presidente, rapidamente, a sustentação da tribuna é convergente com o voto, salvo na questão da majoração do dano moral, que aqui eu entendi que o juiz fixou de forma, né, razoável em relação aos fatos, reversão de justa causa, devolução da carteira com um mês de atraso. Então, eu achei que aqui 17 mil reais está num valor razoável. Ao meu sentir, não entendi como poderia se fazer a majoração e nem a redução, como pretendeu a reclamada, para 10 mil. Então, eu mantive o voto nesse sentido. Então, as demais matérias que são objeto aí da sustentação vêm contra o que está exposto pelo voto. Então, nesse sentido, eu estou mantendo o voto. O segundo votante, o juiz Kleber. Estou de acordo. Eu também voto nesse processo e só fazer uma breve consideração, que é o seguinte. Primeiro, sugerir ao relator que, no início da fundamentação do mérito, quanto ao mérito, justa causa, que está constando aí rescisão indireta e não seria dispensa sem justa causa. Sim. Porque a sentença não deu rescisão indireta, deu essa primeira frase aí. Só retificar um erro material. Senão, no primeiro grau foi isso, deu.
Não se conforma a reclamar com o Dispensa sem impedimento justa originário de extinção do Dispensa contrato sem por justa rescisão causa. direta. Ó, engraçado. Dispensa sem justa causa. Que a empresa deu a dispensa por justa causa. Sim, aquela certa. E ele reverteu não, para tá errado dispensa isso aqui. sem justa causa. Não se altera aqui. Só não, material. está certo. Se altera aqui. Agora, uma consideração que eu queria fazer em relação à sustentação oral e aos argumentos da reclamante, que eu quero dizer o seguinte: eu até não estou divergindo, não, mas a indenização por dano moral com relação à dispensa por justa causa ter sido revertida, e foi uma acusação grave, porque envolvia ato de improbidade, e aí sim eu acho que caberia a indenização por dano moral, como eu estou acompanhando o relator nesse aspecto, mas não é que toda justa causa revertida vai dar indenização por dano moral. Isso não é posto dessa forma, não. É caso a caso, conforme a índole da acusação, né? E nesse caso aqui cabe. Agora, com relação ao homicídio, ao homicídio que existiu, né? Do ex-chefe dela, do ex-gerente, isso aí a empresa não tem. A empresa não é portadora de acusação perante a autoridade policial. Isso não existe. A autoridade policial é que faz a investigação e, notoriamente, ao fazer essa investigação, nesse caso, a reclamante seria colocada mesmo como uma das suspeitas, ela e o marido dela, e isso independe de qualquer ação da empresa. E a empresa fornecer endereço e telefone, isso ela é obrigada. A autoridade policial vai lá e requisita. Ela tem que fornecer, ela não pode se recusar a fornecer à autoridade policial a endereço e telefone de uma suspeita de homicídio. Né? Aberto o inquérito policial, a reclamante pode ser chamada a depor, como qualquer um de nós, estando presentes ou correlatos envolvidos em algum fato, mesmo que não seja o autor ou o suspeito de autor. No caso, ela ainda era suspeita de autoria. Então, eu acho que isso aí não é atribuível à empresa, não. Por isso que é essa indenização, eu concordo com a sentença. É a da reversão da justa causa. E não por essa questão do crime. Porque o crime realmente foi uma fatalidade, mas que da mesma forma que a reclamante não teve culpa, a empresa também não teve culpa, não. Ele foi assassinado lá fora, por terceiros. Então, aí, nós, infelizmente, nós não temos. Isso não é responsabilidade objetiva, não. Nós não temos como escapar de determinadas possibilidades, né? Como dizia Guimarães Rosa, né? Já é perigoso a vida é perigosa, né? Nós podemos, acontece no meu prédio, né? Na vara do trabalho, subtração de autos, eu já oficiei a Polícia Federal para investigar subtração de autos, de peças de autos. Claro que os advogados que estão atuando naqueles autos vão ser chamados. Como o meu diretor de secretaria foi chamado. Isso aí não tem. Meu pé me dói, como diz o outro. Né? Aí é autoridade policial. E aí é um procedimento de cunho... Como é que fala, doutor Kleber, processualista? Inquisitório. Inquisitório. Né? Então, não tem jeito, não. Então, por isso, eu estou acompanhando o relator e acho que essa indenização, pela reversão da justa causa, já é a suficiente para o dano moral. E proclamo que, então, prevalece o voto do relator, unanimidade, assim se decide. Ô, presidente, tem razão mesmo. Eu fui olhar a sentença, ela fala em dispensa de justa causa, isso mesmo. Excelência, só uma parte. Eu insisti nessa questão de que foi a empresa, doutor, porque dias antes ela ainda fez o BO de ocorrência, então já mas existia uma certa animosidade do gerente com a reclamante. Doutor, já está decidido. Ok, obrigado. Preferência regimental, PJE, na mesma sessão ainda, relator Paulo Roberto, processo 24 da pauta, o 11.503, inscrito advogado Orlando Gomes Gonçalves, 24 da pauta. Doutor Paulo também, né? Uhum. Qual que é o número, Gilberto, do processo? 24 da pauta, é o 11.503.
Presidente, aqui eu estabeleço e ponho à disposição dos demais votantes duas opções. Né? Na primeira opção, estou conhecendo o recurso e provendo para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juiz de origem para que seja reaberta a instrução processual e que, ao menos, sejam apreciados os requerimentos de produção de prova oral e pericial. Essa seria a opção. O senhor vai falar por quem, doutor? Pelo embargante Sinclair. Sei. Tá. Aqui, no caso, agravante. Embargante, agravante. Embargante. Não sei se o senhor ouviu bem a conclusão. Ouvi. Ele está acatando a nulidade. Eu acho que era o objetivo. Principal. Não é isso? É o retorno dos autos para fazer a instrução, não é? Isso. Doutor Kleber? Estou de acordo. Eu também acompanho. Então, esse voto vai prevalecer. Prevalece a primeira opção. A unanimidade. É a primeira. Assim Muito se obrigado. decide. Boa tarde. Boa tarde. Tá, doutor. Pauta física, Rejus, é o 24 da pauta, processo 1607-2014. Relator, doutora Cristiana, revisor, doutor Paulo, inscrito, o advogado Eduardo Augusto Gonçalves da Ars, 24 da pauta. De qual sala, ô, Gilberto? Eu não ouvi. É Rejus. É no físico. do juiz. Número 24 da pauta. É o primeiro aí da sustentação oral. A relatora, Conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. doutor fala por quem? Pela empresa recorrente, excelência. Tá, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa que cumprimenta os demais membros dessa colenda turma, data máxima vem na proposta de voto e ilustre relatora, ousamos discordar e abordaremos, dentre todas as matérias do recurso, especificamente com relação ao labor em folgas e feriados. Isto porque o juízo de piso entendeu por não conhecer da jornada de trabalho determinada nas normas coletivas, tão somente para declarar nula a jornada de 12 horas e aplicar de 6 horas. Mas não questionou a validade da norma coletiva com relação aos dias de trabalho. Então, nesse aspecto, uma vez que existia trabalhos em escalas, e essas escalas poderiam coincidir com as folgas e feriados, já existia por si só a autocompensação, não havendo que se falar no pagamento dessas folgas, ressaltando, inclusive, que nos comprovantes de pagamento juntados aos autos, existe prova inequívoca do pagamento com 100% dos feriados laborados, mas com relação às folgas específicas, uma vez que não foi declarada a nulidade da cláusula nesse aspecto, requer seja provido recurso para absolver a ré dos pagamentos inerentes a essas supostas folgas não quitadas. Com relação às demais matérias, principalmente sob o viés da soberania das normas coletivas impostas pelo inciso 26 do artigo 7º da Constituição, pugna pelo provimento do recurso, reiterando todas as razões recursais e que seja feita a costumeira justiça. Sim, Eu vou me ater também aqui aos domingos e feriados, é que o preposto da empresa declarou que as reuniões e treinamentos eram realizados em dias de folga e não eram computados como horas extras. Há confissão do empregador a esse respeito. Além disso, a sentença condenou a réu ao pagamento das horas trabalhadas em dias de folgas e feriados federais e os demais como se apurar pelos cartões de ponto, somente quando não compensados na mesma semana. Já autorizada a dedução dos valores pagos a idêntico título. Mantenho o voto. Desembargador Paulo Roberto. Presidente, eu vou pedir vênia ao ilustre advogado, né, da sustentação oral, contra a sustentação oral, mas estou acompanhando o voto da relatora também. É a confusão aqui, né? Doutor Kleber. Da mesma forma. Então, o voto da relatora prevalece, unanimidade, assim se decide. Muito obrigado, excelência. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Continuando na pauta física, o 25 da pauta, processo 1625-2013. Relatora, desembargadora Cristiana Fenelon, revisor, desembargador Paulo Roberto, inscrito advogado Marcelo Henriques Antunes Mandini. 25 da pauta. Advogado está por quem? O senhor fala por quem, doutor? Pela Emissol. Reclamada. Mineração. Reclamada, mineração. Tá. Nesse caso, Relatora. ele tem uma peculiaridade. Eu estou deixando de conhecer de ofício do recurso ordinário da reclamada ante a preclusão com relação às matérias alusivas à coisa julgada e à condenação ao pagamento de horas extras
inclusive pela concessão parcial do intervalo entre a jornada, minutos residuais, horas in itinere, feriados em dobro, adicional de transferência, diferente de adicional noturno e adicional de periculosidade. Eu conheço do apelo apenas quanto à insurgência manifestada contra o pagamento dos honorários periciais e valores arbitrados quanto aos honorários. No mérito, nego-lhe provimento quanto a esse tema. Vou deixar o advogado sustentar. Perfeitamente. Doutor, então, com a palavra. Só para esclarecer, então, não foi dado provimento, não foi admitido com relação às outras matérias, só com relação aos honorários. Só com relação aos honorários, porque a empresa não recorreu intempestividade. Em tempo oportuno. Ok, perfeito. Honorários periciais e valores. Perfeito. Perguntar ao tribunal antes, até para facilitar. Preferem que a sustentação se atenha à admissibilidade por enquanto, sim. Nos outros pontos. E aí os outros pontos, acaso venha... e nesse dos honorários, total. Já entra, ok. Perfeito. Novamente, boa tarde a todos. Boa tarde. Os colegas advogados. Excelências, no caso, a tempestividade, a gente tenta trazer aqui a análise pelo artigo 494 do novo CPC. O que houve? Houve a prolação de uma nova decisão. Houve uma republicação da sentença. Pelo 492 do CPC, a sentença só pode sofrer alguma alteração se houver a correção de algum equívoco de erro material ou, se não, por meio de embargos declaratórios. A interpretação que nós fizemos é que a manifestação do perito se trata, apesar de não nominada deste modo, mas se trata de embargos, porque ela vem para corrigir uma omissão da sentença. E ela foi feita de modo tempestivo. Tratando essa manifestação como embargos, e nos termos do 897-A não existe delimitação de que os embargos devem ser opostos pelas partes, então, sim, o recurso é tempestivo, porque a decisão dos embargos de declaração da reclamada foi publicada em 21, ela foi prolatada em 17/12 de 2015 e publicada em 21/1 de 2016. A manifestação do perito de folha 273, ela foi feita em 19 de janeiro de 2016. Portanto, era uma manifestação tempestiva à visão de prazo para a oposição de embargos declaratórios. A decisão publicada da manifestação do perito veio em 17/3, decisão de folha 274. Dessa decisão, houve tempestividade e há, sim, uma republicação, pois há majoração, modificação das condenações, do valor da condenação, um novo arbitramento, uma nova condenação, o que modifica o decisum. Modificando o decisum, reabre-se o prazo recursal. Os embargos declaratórios, a todo momento, vão interromper o prazo para interposição de novos recursos. Interrompido o prazo para a oposição de novos recursos, então estaria, sim, tempestivo o recurso ordinário da reclamada, realizado no dia 22/3. Reiterando que se trata de um recurso, de uma decisão, vez que a manifestação do perito ela deve ser enquadrada pelo princípio da instrumentalidade das formas como embargos declaratórios, e desses embargos, a nova decisão ocorreu, sim, a interposição do recurso ordinário. Ultrapassado essa análise, exclusivamente no que se refere aos honorários, pedimos a redução dos honorários, até mesmo por um princípio de isonomia. Eu não me recordo o número da resolução do tribunal, mas existe uma delimitação de que os honorários sejam fixados até R$1.000. Portanto, para não ferir o princípio da isonomia e até mesmo uma imparcialidade por parte do perito, eu solicito que os honorários sejam limitados a R$1.000, vez que os honorários da perícia de periculosidade foram arbitrados em valor superior. Excelências, esses são os pontos. Eu aguardo provimento. Na eventualidade, manifestarei sobre as demais matérias de mérito. Tá certo. Devolvo a relatora. É o seguinte, esses autos, eles têm uma particularidade. A sentença de conhecimento foi proferida pelo juízo singular em Ouro Preto em 15 de dezembro de... Não, em 15 de dezembro, não. 23, Excelência. 23 de novembro de 2015. E a decisão
dessa decisão estavam cientes as partes em audiência. Então, daí começou a correr o prazo de embargos de declaração para as partes. 23 de novembro de 2015, folhas 251. As partes reclamada Mineração Serras do Oeste, as folhas 257, opôs embargo de declaração no último dia de prazo, em 30 de 11 de 2015, atacando todos os temas, pagamento de horas de percurso, horas limitinas, etc. Esses embargos foram conhecidos e julgados, a eles foram negados provimentos improcedentes, em 21 de 1 de 2016, mas disponibilizados no site, por certo, antes dessa data. Por que eu digo isso? Porque o perito, tendo percebido que na decisão não constavam seus honorários, atravessa uma petição, as folhas 273, em 19 de janeiro, que diz simplesmente o seguinte: Gonçalo Menezes Ferrel, perito oficial, nomeado e compromissado no processo supra, vem respeitosamente, presidente de Vossa Excelência, requerer o arbitramento dos honorários periciais no importe de R$ 2.150, conforme solicitado em seu laudo, atualizado até 31 de 12 de 2015, tendo em vista que os mesmos não constaram na decisão proferida em 23 de 12 de 2015. Só isso. Essa decisão aqui, que o reclamado está dizendo que ter reaberto o prazo para recurso ordinário. O juiz, percebendo que não tinha arbitrado, ele disse: assiste razão ao perito em sua manifestação de folha 34, pelo que isso não é uma omissão ocorrida na decisão. Arbitra honorários periciais de R$ 1.500, referente à perícia de folhas tais, que apurou adicional de periculosidade de R$ 1.000, referente à perícia de folha 220. Corresponde às horas 20, ambos ônus da ré, descendo as partes pelo prazo legal, por despacho, pode-se dizer. Isso aqui é que essa decisão, no máximo que ela teria de natureza, é de embargo de declaração, no meu entendimento. E o máximo que ela reabriria de prazo para discussão é sobre honorários periciais, porque transcorrido o prazo dos embargos... Quantas demais matérias? Quantas demais matérias, o reclamado, nem o reclamante, nenhum dos dois apresentaram recurso algum. Tanto é que eu coloco aqui na minha réplica, na verdade, a decisão de primeiro grau foi proferida em 23 de 11 de 2015, com ciência das partes. O prazo para interposição dos embargos, declaração, iniciou-se em 24 de 11 de novembro de 2015, findando-se na segunda-feira seguinte. Assim, não há como admitir, em princípio, que a petição enviada pelo perito oficial, em 19 de 1 de 2016, tenha sido recebida como embargo de declaração pelo julgador de origem. Ainda que se entenda que a referida petição foi conhecida como embargo de declaração, seriam embargos de declaração apresentados contra embargo de declaração. Mormente-se considerado que os embargos de declaração enviados pela reclamada, em 1 de dezembro de 2015, foram julgados em primeiro grau em 17 de dezembro de 2015, como se infere do documento número 5422/15, constante do andamento processual disponibilizado no site do tribunal. Não impressiona o fato da petição em apreço ter sido protocolada antes da publicação desta última decisão, em 21 de 1 de 2016, porquanto está certo que o perito oficial dela teve conhecimento por outros meios, muito provavelmente por consulta ao site na internet. Assim, mantém o entendimento adotado de que o despacho de folhas proferido em 15 de 3 de 2016, fixando o valor dos honorários periciais, reabriu o prazo para discussão apenas a respeito de verba honorária, a qual entendo está condizente e compatível com o trabalho técnico realizado. Eu mantenho o voto. Revisor. Presidente, eu tinha o que a relatora está fazendo aí é uma exposição da réplica já feita na divergência do doutor Kleber, não é isso? Eu já tinha visto lá, né, me chamar a atenção, porque não constava, quando eu fui ver o voto, não constava a divergência do doutor Kleber. Eu vou acrescentar o voto depois. Aí depois que eu prestei minha atenção, presidente, não só na divergência, mas também no que foi na réplica feita pela relatora e agora ratificada aqui em exceção, né? Eu acho, doutor Kleber, que a relatora tem razão sim, porque eu fiquei pensando o seguinte:
a vingar esse raciocínio aqui, a cada petição que eventualmente o juiz toma por embargo, nós teríamos aqui um negócio em aberto, totalmente uma porteira em aberto. Então, eu acho que até eu não vi, né, como, né, reconhecer essa tempestividade que fala a divergência, porque eu acho que as considerações que foram feitas pela relatora são ponderáveis. Agora, eu acho que cabe discussão ainda. Vai caber discussão. Mas eu estou acompanhando a relatora em princípio. Porque, na verdade, foi os termos do despacho que... O que o juiz fez? Ele, porque, em tese, ele teria que ter dito que ele poderia corrigir aquilo normalmente. Mas ele diz o seguinte: acolho o pedido do perito, porque há uma omissão na sentença. Sim. Ele é auxiliado do juiz. Como há uma omissão na sentença, ele corrigiu a omissão. Como ele corrigiu a omissão, ele mandou, aí as partes foram intimadas. O teor do despacho é que leva a crer que ele recebeu a petição do perito como novos embargos. Como ele admitiu como novos embargos, interrompeu o prazo recursal. A discussão está aí. O problema é qual o alcance, porque ele admitiu como embargos. Eu não voto, não, mas uma coisa é certa, eu nunca mais nomearia esse perito. Porque ele deixou para... É pertinente, velho. Mas aqui tem uma particularidade... Ele pode pedir isso até na execução. Isso, exatamente. E aqui tem uma particularidade, que foi o recesso. A decisão dos embargos, primeiros embargos, tempestivos, das partes, ela é publicada no dia... vai para a imprensa no dia 22/12/2015. Recesso. Para intimação em 21/1/16. Nesse espaço de tempo, dia 19, ainda no prazo para, se for, caberia até reiteração de embargos, o perito entra com a petição dizendo: há uma omissão, a juíza, realmente a sentença é omissa, afasta a omissão e arbítrio. Aí ele intima de novo, a parte apresenta recurso ordinário. O efeito dessa decisão que está se referindo à primeira sentença. E esse dia 17... No dia 17 já estava disponível no site, antes do recesso. Mas o prazo está suspenso, né, durante o recesso. 9 horas da noite e antes você entrou no site. Mas aí eu fico vencido... Eu já estava com a relatora antes. Eu fico vencido em relação ao não conhecimento do recurso da reclamada. Tá, naqueles pontos, né? Naqueles ela pontos. Exatamente. Então, doutor, vai prevalecer o voto... Prevalece o voto da Agora, no relatora, conteúdo dos honorários... por maioria, vencido... Eu vou melhorar o voto, vou conjuntar. O juiz Kleber. Porque esclarece isso, né? E em todos os aspectos, tá? A não admissibilidade nos outros pontos e admissibilidade e desprovimento quanto aos honorários. Assim Perfeito. Muito obrigado, excelência. Agradeço a atenção, inclusive, do revisor na análise ponderada dos nossos argumentos. Muito obrigado. Boa tarde a todos novamente. Na verdade, caberia. No aditamento. Agora, o perito totalmente impertinente. Foi 2 meses depois. Agora, sim, ela vem realmente a sentença... Mas no meio de tramitação de... Conhecido quanto aos honorários, né? Ele se miscuiu porque o perito não é parte, ele é auxiliar do juiz. Né? Então, é difícil, realmente. Ficou complicado, né? Ficou com medo que não ia receber. Na verdade. O próximo. Agora, influiu, que não tira a razão da reclamação, porque influiu no resultado. Na verdade, teve influência. 20 da pauta, processo 723/2015. Relatora, doutora Cristiana, revisor, doutor Paulo Roberto. Inscrito, doutor Alex Santana de Novaes. 20 da pauta. Doutor Alex está pela... Está ali. Doutor Alex, nesse caso, está por quem, doutor Alex? Reclamante ou reclamada? Pela reclamante. Estou pela agravante. Agravante. Nesse caso, a palavra é relatora. Eu não estou nem conhecendo a agravo de petição, por incabível, eu já vou até deixar meu voto. A exequente interpôs o agravo de petição antes mesmo da sentença de homologação dos cálculos. E antes da citação do devedor e da garantia da execução, eu considero prematura a interposição desse agravo. Só isso. Com a palavra, doutor Alex, nessa questão da admissibilidade, garantido depois, se for o caso. Ilustre senhor desembargador-presidente, ilustre relatora, nobres membros da turma. Excelências, a questão do agravo de petição diz respeito a uma decisão da juíza em primeiro grau, que foi o seguinte: o acórdão transitado em julgado determina um pensionamento que só pode ser revisto por meio de uma ação revisional,
transitou em julgado dessa forma. Só pode ser alterado via ação revisional, com todas as letras e aspas. A juíza, as folhas 639, acatou uma decisão, uma informação da reclamada, sem dilação probatória, de que a reclamante teria voltado ao trabalho e que, a partir de determinado momento, não deveria mais haver o pensionamento. Isso afrontando a coisa julgada que determinava que deveria ser exclusivamente por meio de ação revisional. E a ação revisional não foi levada a cabo. Por quê? A reclamante retorna ao trabalho e é readaptada de função. Para aquela função que ela exercia, ela está 100% incapacitada. Sem a dilação probatória, sem a ação revisional, isso vai ser impossível nos autos. Em função disso, determinou a juíza. Considerando que é fato incontroverso que a reclamante retomou suas atividades em 29/11/2014, por se encontrar apta ao trabalho, acolha as ponderações executadas registradas na petição de folhas 623 e 624, por estar em consonância com o artigo 505.1 do CPC. Registre-se que é discipiente o ajuizamento de ação revisional para alterar as disposições previstas no acórdão, diante das mudanças fáticas sobrevindas, uma vez que o processo de execução dos julgados está em plena tramitação. Ou seja, determinou que fossem decotadas parcelas da execução sem ação revisional. Entendemos nós que, no caso, a decisão ela não é interlocutória, ela é terminativa de feito. É uma sentença em execução determinando que os cálculos sejam decotados. Ou seja, ela traz aqui uma alteração nos limites da coisa julgada. E, por isso, agravamos petição. E agravamos para que a coisa julgada seja obedecida. No caso, com todo respeito ao voto da ilustre relatora, entendemos nós que não seria necessária a garantia da execução, porque a decisão contraria a coisa julgada. E, por isso, excelência, entendemos e esperamos que seja provido o agravo de petição para determinar que seja obedecida a coisa julgada nos termos do acórdão transitado e julgado. É o que espero, excelência. Relatora quer manifestar? Já está claro, né? Eu acho que teria que incluir, então, nos cálculos que ele entende devido e recorrer a isso, de cálculos. É porque, na verdade, estava examinando critério de cálculo, né? Que pode ser objeto de impugnação a posteriori. Isso está sendo garantido no voto. É porque, em tese, toda discussão sobre cálculo na liquidação, em tese, é uma ofensa à coisa julgada, em tese. Vou agravar toda vez que discutir valor, porque, neste caso aqui, é uma das parcelas objeto de cálculo. Então, concordo, acompanho o voto nesse sentido, né? O decotor tem que colocar de novo e discutir. Doutor Paulo? Presidente, até só esclarecendo o óbvio, né, que todo mundo sabe, inclusive o doutor Alex. É possível, sim, sem supressão, o agravo, em determinadas hipóteses em que há a demonstração efetiva de um prejuízo que possa estar sendo causado ao exequente. Irreparável. Agora, Agora, aqui no caso, como foi dito, né? Vai haver essa possibilidade disso. Não é nem, entendeu? Eu não vejo nenhuma questão da garantia do juízo, que se faz. O próprio 884 permite isso, né? Essa interposição de agravo sem garantia, inclusive, né? Por parte do exequente. Isso acontece muito em artigo de liquidação também, né? Agora, aqui no caso, eu não consegui enxergar respeitosamente o prejuízo que adviria aqui para o agravante, né, ou para agravante, no caso concreto, que acho que isso vai poder ser rediscutido, vindo a homologação. Na homologação é sim. Colocar as parcelas, se ela não voltou a trabalhar, coloca as parcelas todas. Na homologação não vejo prejuízo, não. Estou de acordo também. Tá, então, doutor, prevalece o voto da relatora, unanimidade, e fica dada a oportunidade para o exequente, futuramente, em cima de cálculo concreto, fazer embargos e agravos. É porque, nesse caso, pode ter até dilação probatória, o problema do retorno ou não ao trabalho. Tá certo, assim fica decidido. Teria que ter, né? Próximo. No caso tem. PJE, sessão de 13h30, relator, doutor Paulo Roberto, processo 10579. É o 14 da pauta, inscrito o advogado Sávio Mares. 14, né? 14 da pauta. Voltar. Graças a Deus. Cortar, abrir o bicho aqui. A a gente até Destrói a minha Já está abrindo aqui, já abriu. Doutor Paulo. Nem destrói a minha divergência. Presidente, conclusão. Sim, pode. O advogado já está ali. Pronto. Ai, ai.
Boa tarde, excelência. Pode ler a conclusão. Eu estou conhecendo, presidente, do recurso, negando provimento. Estou checando aqui se é isso mesmo, mas é isso mesmo. Eu não consegui abrir aqui ainda. Conhecendo e negando provimento, né? Qual a palavra, doutor? Só pela ordem, excelência, porque são 3 recursos, o senhor está negando provimento, o recurso dá... Deixa eu ver aqui, doutor, vou olhar um aqui de cada vez. Então, peraí. Tá grande. Qual que é o número da pauta? É o 14 da pauta. 14? Eu estou conhecendo os recursos, regulamento processados, invertendo a ordem de apreciação, né? Matéria prejudicial. E aí estou... Deu provimento ao da segunda, né? Eu estou aqui, agora achei o restante aqui. É. Eu estou dando provimento para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício da reclamante com a segunda reclamada e, consequentemente, absolvê-la da condenação, inclusive que tudo foi deferido sob tal fundamento. Essa é que é a conclusão. Invertidos os ônus da sucumbência, dos quais está isenta a autora beneficiária de justiça gratuita. Restar o prejudicado, exame das demais questões deste recurso, também as apresentar os demais recursos. Todo o do terceiro reclamado e o recurso da reclamante em relação à segunda ré. No recurso da reclamante, estou negando provimento. É isso. O senhor fala por quem? Eu estaria falando para prevenir, excelência, mas considerando o voto do relator... Ela é a segunda reclamada? Satisfaz? Eu estou pela prevenir, só pela ordem, excelência. Então, o senhor está decretando ausência de vínculo. Sim, com a segunda ausência reclamada. De vínculo com o Banco Brasil, não é isso? Isso, para afastar, com relação à segunda reclamada. Mas mantendo-se o vínculo com a prevenir. Isso, quanto aos demais, estou negando provimento. Ok, então gostaria de sustentar, excelência. O vínculo com a prevenir não é controvertido, não é? Não. É justamente esse sentido que é o recurso da A prevenir é a segunda reclamada. É a segunda, está sendo acolhido da segunda, da prevenir. É isso aí. Peraí. É porque aqui o Banco Brasil não é o segundo. Desculpa, eu que falei Banco Brasil. Na verdade é a prevenir. Mas que é o voto aqui está claro. O voto é bem claro. Segundo, é porque ele pôs segundo reclamado. É que é o segundo recorrido. E na verdade é a prevenir. Prevenir. Ele acolhe a ausência de vínculo. Sim. Perfeitamente. O segundo votante, doutor Kleber. Estou acompanhando. Eu também estou acompanhando, então assim se decide unanimidade. Ok, excelência, só pela ordem, só para a gente esclarecer, então está dando a improcedência quanto ao pedido de vínculo. Sim, doutor. Tá bom, perfeito. Obrigado, tenha uma boa tarde a todos. Sessão de 13h36. A ordem dos reclamados não é a mesma ordem dos recorrentes. Né? Sessão de 13h36, relator, doutor Fernando. Processo 10.148, é o 3 da pauta. Inscrito advogado Leonardo Eleutério Campos. Fernando tem 32, né? Número 6 que você falou? É o 3 da pauta. Está demorando a entrar, ainda não entrou aqui na sessão. Porque muda de sessão, aí fica. Ele está pulando, o PJ está pulando que nem canguru, rapaz. Qual que é o número? 3. É o primeiro que está. Alô, fugiu. O doutor vai falar por quem? Recorridos, excelência. Tá. Só um minutinho que... Sem problema. Está demorando Qual o número do processo? Recorridos, né? 10.148. Já estou nele. Eu estou... Sindicato. Deixa eu... O senhor quer que eu leia? Não, já peguei aqui. Sindicato. Eu estou conhecendo o recurso no mérito, dando-lhe provimento para afastar a carência de ação por falta de interesse de agir acolhida em primeiro grau e para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecida a nulidade das estipulações alusivas à PLR 2015-2017 e que seja determinado às reclamadas que estabeleçam tratativas com o sindicato autor para definição em comum acordo do procedimento de negociação da PLR 2015-2017, dentre aqueles previstos nos incisos 1º e 2º do artigo 2º da Lei 10.101/2000. A obrigação de fazer submencionado deve ser cumprida no prazo de 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 500. Arbitra a condenação ao valor de R$ 600, com custos processuais de R$ 2 pelas reclamadas. Esse é o voto. Senhor presidente, boa tarde. Pessoa de quem ouso cumprimentar os demais membros dessa colenda Câmara, senhores, dessa colenda turma, perdão, senhores servidores, nobres colegas. Senhor presidente, pedindo vênia de Vossa Excelência, do voto proferido por Vossa Excelência, se Vossa Excelência verificar os pedidos formulados pelo sindicato, diz os pedidos no sentido de que seja determinado que as partes estabeleçam como um acordo a forma de se negociar a PLR, salvo negociação posterior que as ratifique.
Isso está constante expressamente dos pedidos iniciais do sindicato recorrente, senhor presidente. No caso dos autos, o próprio sindicato indicou um de seus diretores para participar da comissão de negociação, fez-se presente e participou da entabulação das negociações feitas pela Comissão de Trabalhadores, que deu o fim, que deu fim a que a lei prevê. Foram negociadas as normas, estabelecendo-se os critérios para a distribuição da participação de lucros e resultados, senhor presidente. Veja que o pedido do sindicato é expresso nesse sentido e diz, salvo negociações posteriores que o ratifiquem. Se entender Vossa Excelência, com toda a vênia, que a participação de um membro indicado pelo sindicato não ratifica as negociações havidas, senhor presidente, a insegurança jurídica começa a prevalecer. Quando o sindicato acolhe a forma de negociação por comissão, indicando o seu membro, ele a ratificou, data vênia. Essa questão é de uma clareza, insisto na vênia, solar. O pedido é nesse sentido, salvo negociações posteriores que a ratifiquem. E a participação do sindicato ratifica a forma de negociação por comissão de negociação. Esse é o pedido do próprio sindicato. Dizer depois que ele fez a negociação, mas que ele não gostou da negociação e quer que se negocie, é data vênia leviano. O resultado e a participação do sindicato está estampada nos autos. Não há dúvida disso. Aliás, não é nem negada. A questão é entender se essa participação do sindicato ratifica ou não na forma do pedido que ele formulou. Entendendo, excelências, que está ratificada a forma de negociação da PLR, com toda a vênia do relator, é que se pugna da tribuna pela manutenção da sentença de primeiro grau. Doutor, eu não vou estabelecer, depois o senhor vai ter acesso ao teor integral do voto, mas eu destaco aqui, primeiro, um aspecto. A participação do dirigente sindical dos trabalhadores, o senhor Geraldo Magela, e outros empregados em reunião da comissão paritária, e mesmo a eleição de trabalhadores para compor essa comissão, não satisfazem o requisito legal do artigo 2º da Lei 10.101, porque os trabalhadores não participaram justamente do procedimento pretérito atinente à escolha, que a lei exige que seja de comum acordo, do meio a ser utilizado para a negociação. Então, a reclamada decidiu isso, as reclamadas, unilateralmente. Por outro lado, né, em face da ênfase da sustentação oral, nem sempre, doutor, a presença de um dirigente sindical significa a presença do sindicato, não. O sindicato é um ente que congrega um maior número de pessoas, as deliberações são tomadas ou pela diretoria em conjunto ou por assembleias. Então, eu não considero que se um dirigente, às vezes um diretor, pode ser até destoante do restante da diretoria, vai lá, senta na mesa e está legitimado. Não é assim, não. Então, data vênia, eu mantenho o meu voto e o meu convencimento, que é no sentido de que o procedimento ficou viciado lá na origem, desde a formação da comissão que escolheria a forma de negociação da PL. Então, aí o vice aí seria na origem. O segundo votante aqui é o desembargador Cristiano. Eu voto com cuidado e estou acompanhando integralmente a decisão de Vossa Excelência. Eu estou de acordo também com o voto. Então, assim se decide a unanimidade. Mesma sessão, o 11 da pauta, processo 10343. Inscrita advogada Érica Matias da Conceição Silva. 11 da pauta. Doutora Érica, fala por quem? Pelo recorrente, pelo reclamante. Autor, isso. Reclamante recorrente. Isso. A minha conclusão é a seguinte: eu conheço do recurso ordinário do reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença dos seus próprios fundamentos. A gente passa a palavra.
Boa tarde, nobres jogadores, grande turma. Data vênia, eu discordo da decisão, né, dos nobres jogadores, uma vez que o juízo de primeiro grau, né, entendeu que o dano moral inexistia no caso aqui. Né, o meu cliente ajuizou uma ação trabalhista, né, pedindo a conversão do pedido de demissão em rescisão indireta. Nós pedimos todas as verbas trabalhistas e também o dano moral. Ele ficou trabalhando 45 dias e, mesmo após sair da empresa, ele voltou à empresa, conversou com o dono da empresa para eles entrarem em acordo, né? Para que ele pudesse, ainda que a empresa não pagasse 13º, ainda não pagasse férias, mas que ele, pelo menos, pagasse aqueles 1 mês e meio, né, de salário atrasado, que estão atrasados até a data de hoje, né? O juiz de primeiro grau entendeu que seria mero de sabor, né? E meros de sabores não ensejaria ao dano moral. Entretanto, Excelência, nós juntamos, né, nos autos os comprovantes, né, de pagamento em atraso de carro, pagamento em atraso de aluguel, pagamento em atraso do banco, e não eram valores muito baixos, né? Ele recebia cerca de R$ 1.500 e ele tinha um débito na conta dele de R$ 4.000. Isso no banco, com os juros que ele deveria pagar também, né? Com relação aos outros pedidos, foram deferidos pelo juiz de primeiro grau e não foi conhecido. Só que já tem decisão, né, do TST informando que o dano moral é um direito personalíssimo, né? O recurso de revista de 2014, RR de 5/11 de 2003, número 577-297 de 99, 18º órgão julgador, ele fala que a moral é um atributo da personalidade e que se provado nos autos, né, que o autor sofreu um abalo moral, seria devido, né, e não só com relação a isso. O artigo também 818 do CLT, ele vai falar também da revelia. E na audiência que teve em abril, o reclamado sequer compareceu. Ele nem foi à audiência para se manifestar com relação às ponderações do reclamante. E nós tivemos que solicitar nós tivemos que solicitar que, coercitivamente, as testemunhas fossem à audiência, porque, como elas trabalhavam para a reclamada, elas não foram na primeira audiência, e não foram na segunda também, não. E quando elas foram inquiridas, né, pelo juiz de primeiro grau, eles informaram que o FGTS deles estava atrasado, que a empresa já tinha feito um acordo com o Ministério do Trabalho por não pagamento de verbas, que o autor, a segunda testemunha, informou que ele ficava o tempo todo na empresa. Então, não é um mero de sabor você ficar 3 meses sem salário, né? Ele foi 1 mês depois de ter saído da empresa, ele ainda foi lá tentar negociar. Olha, não precisa de me pagar isso, aquilo, me paga tão somente meu salário, porque eu preciso de pagar minhas contas, eu também preciso de comer. E o que o reclamado informou para ele é: eu te pago em juízo. Eu te pago em juízo. A decisão foi proferida há poucos meses e ele sequer pagou o que foi deferido em primeira instância, que foram os 2.000. Nós entramos com recurso por causa do dano moral e eles ainda estão esperando o provimento do recurso ordinário. Diante disso, Excelência, eu espero a reforma da decisão e o deferimento do meu pedido. E bateu aqui, realmente, vou confessar o que a desembargadora acha. Eu estou voltando aqui porque realmente o reclamante, esse caso tem uma peculiaridade, que o reclamante pede a rescisão indireta, mas a empresa chega e fala: ele pediu demissão.
e tem um pedido de demissão. Mas realmente parece que a mora salarial persiste até hoje. Ele não pagou, Excelência. E eu pedi a liquidação da sentença, tem a minha solicitação. O réu, a reclamada, não foi na segunda audiência. Na primeira, os funcionários deles não foram. Na segunda, também não foram. E o que o juiz de primeiro grau fez? Então, que os policiais tragam coercitivamente as testemunhas que trabalham para o reclamado. Aí tudo bem. É só essa questão mesmo da Tá dando moral, viu? Eu acho tá dando. Eu estou achando que eu vou reformular o voto. Então, vou pedir vista. Por quê? Quer pedir vista? Ou quer dar agora mesmo? Só o dano. Fixar o dano em O recurso aqui, os salários a sentença condenou, né? Não, condenou. Ele só indeferiu a conversão da rescisão do pedido de demissão em direta e não condenou com relação também ao dano moral. O resto, todos foram deferidos e reconheceu a revelia também da reclamada. Se tem um pedido de demissão, aí fica difícil. Ele não deveria. Aí nessa parte eu não altero, não. Porque houve pedido de demissão. Agora, deixa eu só... Consegui entrar aqui na sentença. Diante do atraso no pagamento. Julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar a reclamada nos termos da fundamentação, que passa a integrar esse dispositivo. Remetentes em razão fala tanto que não chega, né? Ele se remeteu à fundamentação. Aí eu tenho que ir na fundamentação. Ele não especificou. Na verdade, ele está... Ele deferiu horas extras, além da 8ª. Ele deferiu os pedidos de salários atrasados, referentes ao mês de janeiro, saldo de salário de fevereiro, FGTS, e ainda entrega a multa de 40%. Não, indeferiu a multa de 40% porque ele deu o pedido de demissão. Então, ele deu saldo de salário de fevereiro, salário integral de janeiro. Tem um detalhe aqui, na então, inicial... acho que só aí, e o FGTS que não estava integralmente depositado. Então, eu acho que só aí já dá para dar esse dano moral. Tá, mas na inicial, o pedido do dano moral, a narrativa do fato aqui é que ele não teve o FGTS recolhido. E os salários nunca foram pagos no prazo. Sim, sim, Excelência. São esses dois nesse fatos. Caso, agora é um fato, né? São dois fatos, Então, pelo não pagamento de salários nos prazos... eu acho que daria. Dá. E pelo FGTS, acho que pelos dois. Ele não põe valor, então pode dar 5 mil. O valor de alçada, 4.820. Tá. 5 mil? Já que ganhava 4. 1.500, né? 5 mil dá 3 meses de salário dele. O recurso também só pede os danos morais. Só pede os danos? Então, 5 mil. 5 mil? Podemos. 5 mil reais. Doutor Paulo, concorda? Acompanhando você ali, mas concorda com essa alteração? Então, provimento parcial para deferir indenização de dano moral no valor de 5 mil reais e aí custas proporcionais. Tá? Aceito. Pode ser assim, então? Pode. Doutor, então, eu reformulei meu voto, acompanhado pelos demais. Então, a unanimidade vai ser dado provimento parcial ao recurso para deferir indenização por dano moral no valor de 5 mil reais. Muito e assim se decide. Uma boa tarde. Boa tarde. Porque é desaforo mesmo. A empresa foi na primeira audiência, para apresentar a defesa, não pagou e depois isentou da segunda. Aí já resolve. Mas esse caso aqui mostra aquela discussão nossa lá da antecipação do voto, né? Tutela. Aí vem uma sustentação oral, o voto já está. Como é que altera? Processo 10459,
É o 15 da pauta, inscrito o advogado Alessandro de Melo Pincer. Na mesma sessão? É, a mesma sessão. Kleber, eu fiquei pensando 15 da pauta. Mas nós estamos esquecendo uma coisa que é simples, que vai acontecer no futuro, que vinha acontecendo. Imagina se o Fernando não fosse presidente, fosse votante, estivesse em casa agora, ligado. Falando no escritório dele faz sustentação oral. Mas se tiver a plenária. É em sessão, né? Mas aí é em plenária sessão, virtual. ainda que virtual. Né? Aí todos nós estaríamos conectados. Claro. O advogado faria sustentação oral por videoconferência. Videoconferência. E aí a gente votaria. Na verdade, seria uma espécie de videoconferência. Em sessão. Mas eu entendo a Em plenária sessão. Só não era virtual presencial. diferente. Seria por chat. Eu entendo a plenária virtual diferente disso. Eu entendo a plenária virtual assim. Essa votação que a gente faz previamente, que todo mundo já conhece o voto. Não, Sim, mas é porque o que foi discutido hoje é porque tem que garantir a sustentação oral. Não, é como você Quando falou, houver eu falei, interesse da parte sustentar, você teria nós que temos ter que dar uma garantia por plenário algum meio. virtual, instituir o plenário virtual, mudar o regimento. Doutor, só um minutinho. Com o tempo vai Inclusive vir, o regimento ali. com o tempo vai vir. A questão era assim. Eu acho que o tempo dirá, né? Vai ter. Doutor, a minha conclusão como relator é a seguinte. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar a primeira reclamada com a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada ao pagamento de 1 hora extra a título de intervalo interjornada, como se apurar nos controles de ponto, nos dizem que não consignam as marcações do intervalo ou que registram marcações em período inferior a 1 hora. Tais horas extras serão acrescidas 50% e refletirão em repouso semanais, férias com texto, 13º, aviso prévio, FGTS mais 40%. Mantida a sentença quanto aos demais tópicos por seus próprios fundamentos. Custas pela reclamada de R$ 40, calculado sobre R$ 2.000, valor arbitrado da condenação. O senhor fala por quem? Pelo recorrente, né, o Mailson. Sim. Mailson. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, está com a palavra para sustentação. Sim, eu gostaria só de expor uma situação que vem me causando um certo constrangimento, e por ser uma sessão com a única vara, eu gostaria de expor, embora na ausência da pessoa a quem eu vou me citar, não gostaria de estar citando, mas tem acontecido, eu tenho pego muitas em termos, porque eu sou um advogado humilde, mas algumas reclamatórias nas regiões ali de Conceição do Mato Dentro, Cerro, Itaponhacanga, que são pessoas que trabalharam para as mineradoras. E eu tenho feito as reclamatórias no rito sumaríssimo, em que o 852 prevê 15 dias para marcação da audiência, a gente distribui PJE, assim ela designa a audiência, e o juiz titular lá, ele tem antecipando em 4, 5 dias, 6 dias, sempre, todas as audiências. Hoje eu tinha 2 lá, de forma que, às vezes, nem respeito o quinquídio. Aí o que acontece? Eu tenho, como eu sou um advogado praticamente atuo sozinho, eu tenho que ficar acompanhando todos os dias para ver se volta um AR, se eu consigo, às vezes, nem falar com o reclamante que trabalha na área rural. As testemunhas começam a não ir, porque se você olhar no meu OAB lá, tem 30 ações, vai achar, nós tem 30 ações lá, são 10, porque muitas vezes até eu tenho que desistir, entendeu? Então, eu já manifestei nos autos das ações, pedindo uma explicação, por que está antecipando 4 dias, é desnecessário. A audiência era dia 2, hoje eu tinha 2, antecipou para 28, já não teve. E isso não está me impedindo até de atuar e dos reclamantes, porque as testemunhas interior param de ir. Eu não consigo avisar na área rural de um dia para o outro, não. Então, eu não estou enxergando motivo dessas antecipações. O Berço Vênia, ele não está presente, mas eu já manifestei nas petições, já liguei para a vara. Eu estou evitando a corregedoria ou algum embate, porque por ser um único juiz, se alegar uma suspeição ou impedimento, eu vou ter que esperar o tribunal mandar um juiz lá para julgar um rito sumaríssimo, que é uma causa de menor complexidade, são provas praticamente documentais, que é a supressão do almoço e hora in itinere. O local são fatos notórios, né? A própria CLT no 818 prevê fatos notórios, não precisa nem justificar. Então, vai ficar oneroso para o Poder Judiciário, tem um embate que fica desagradável, né? Porque toda hora fala, excelência, eu não consigo acompanhar, se antecipar 4 dias. Quando eu advogo a mais na Justiça de Trabalho de Contagem, a magistrada já me pediu desculpa por ter antecipado 10 dias, 20 dias, porque sabe que
esse lapso temporal vai acontecer. Então, eu estou com 30 ações lá e eu estou tendo essa dificuldade. Eu venho exprimir essa insatisfação para não... Eu sei que seria a via correta com a corregedoria, mas eu não quero isso. E nem quero ter embate com o magistrado, que é uma pessoa até assim, não tem nada a reclamar, não. Mas isso aí está causando um transtorno terrível. Eu estou quase não tendo que desistir, porque eu não posso andar 800 quilômetros um dia, eu vou e volto. Eu sou um advogado humilde, eu não dispenso essas ações. E andar 800 quilômetros, 400 quilômetros para chegar lá e falar, olha, redesigna, está ficando inviável. E eu não posso, eu faço questão dessas ações. Mesmo que sejam valores, eu tenho feito acordos aí de 8 mil, 7 mil, 5 mil, eu vou. Eu não abro mão, não. E estou sem saber, eu até juntei aí, hoje mesmo, se precisar das 2 audiências que foram redesignadas do dia 2 de agosto para o dia 28, eu tenho os números delas. Se entrar na minha OAB, vocês vão ver umas 20 ações, são 10. Porque acaba eu tendo que desistir, porque eu não consigo avisar ele redesigna na área rural, sou uma pessoa muito humilde. Aí eu estou expressando isso aí, realmente, porque eu vou ter que continuar. Eu preciso das ações, eu não vou abrir mão. Eu estou andando 800 quilômetros, não reclamo com ninguém, nem quero expor isso aqui, ninguém tem culpa de nada de eu ir. Mas fazer uma antecipação de 4, 5 dias, 6 dias, não tem a lógica, não estou vendo a lógica. O sistema está correto, o CNPJ é 15 dias, marcou. Se postergar para mim até não é tão mal, mas antecipar 5 dias está tornando até o acesso ao judiciário das reclamações está ficando prejudicado. Eu acho, mas deixa eu falar com o senhor. Nesse caso aqui, eu até vi um despacho dele aqui, modificando, inclusive era itinerante de Conceição. Não, da itinerante... Passou para VAR. Esse caso. Mas nesse caso aqui, não há nenhuma arguição nesse sentido. Nem há alegação de prejuízo. Tá. Então, nós não podemos fazer nada nesse caso aqui. E não podemos fazer nada fora do caso também, porque a turma, ela só julga, né, em grau de recurso os processos advindos da vara de trabalho. Tá. Então, seja em agravo de petição, em agravo de instrumento ou em recurso ordinário. Nós não temos atuação fora disso. Num determinado caso concreto, se houvesse alegação de nulidade, com prejuízo e tal, a turma poderia remeter à corregedoria, tá? Ao julgar um recurso. Então ele mesmo. Mas, ou então o senhor mesmo. Agora, nesse caso aqui, embora haja o despacho, mas o senhor não está alegando nada nesse sentido, nem prejuízo, nem de prova, nem de nada, então, nesse caso aqui, nós não podemos. Agora, numa outra turma, num caso que o senhor tiver... o prejuízo alegado e a nulidade alegada, aí o senhor pode pedir a comunicação. Agora, do contrário, o senhor mesmo tem que comunicar com a corregedoria, pedir uma providência. Sim. Também tem que ser na primeira vez, aconteceu o fato, o senhor já tem que atravessar a petição e arguir a nulidade, porque senão o senhor perde a oportunidade. Correto. E até nesses outros, todos eu tenho feito acordo lá, a exceção desse aqui que foi para instrução. Porque são provas que supressão, ela mesmo contra-cheque demonstra que paga a hora extra do almoço, mas aí tem algumas consequências disso. A hora initíneira também, eles alegam só que pagam a menor. Então, eu tenho feito acordo, só que essa situação que ele está criando, como eu estou fazendo acordo, mas eu tenho manifestado. Tá? Então, eu só mesmo vinha explanar isso, que de repente surgiria alguma hipótese. Esse é um problema, porque é uma situação de condução. E eu não quero, na corregedoria, criar um embate, porque só tem ele lá. Eu tenho mais algumas ações, se eu for depender de um juiz substituto, se ele se julgar impedido, eu não quero isso e não é nem motivo. Era só esse acerto. Né? Mas aí, no caso, então, eu agradeço. Então, eu vou citar uma outra situação também, que aí eu mencionei, que nas audiências também está acontecendo uma situação constrangedora, são ações, igual eu falei, sumaríssima, com 2 pedidos, fatos notórios, supressão de intrajornada e hora initíneре, as audiências 3 horas massacrando o reclamante e testemunha. Eu sei que existem algumas técnicas do magistrado de calibragem, mas o alto tom, levantar 3 horas num rito sumaríssimo, está ficando desproporcional. A audiência desse caso, que era 2h30, 6 horas da tarde. Eu não ligo quando vocês chegam às 10 horas da noite, que não ligo. As audiências hoje eram 9 horas e a outra é 9h30 e 10 horas. Eu saí 4 horas da manhã. Só que, você entendeu? É um conjunto, por isso que eu estou só citando. E eu sei que, igual você já falou, é uma extra de
ao mesmo tempo que é uma situação extra-processual, ela torna-se processual, porque o cerceamento, o obstáculo à justiça e uma audiência de sumaríssima, 2 pedidos, provas testemunhais, 3 horas, eu fecho aqui, eu peço minha vênia, desculpa não ter muito a ser. Aí já é uma outra questão, doutor. Essa eu relatei aqui. Não, sim, mas essa está enfrentada aqui. Tá? Eu estou afastando o cerceamento, porque aí ficou uma questão de provas. Certo. Né? O senhor constou, o juiz constou da ata, que o reclamante dispensou depoimentos pessoais e pretendia ouvir uma testemunha. Sim. A reclamada também dispensou depoimento pessoal e não tinha testemunha. Então, isso ele fez. Agora, o que o senhor fala aqui é extra autos. É extra autos. Que o juiz ironizou, que o juiz... São isso não está aqui, doutor. Eu sei. Aí é outra questão de corregedoria. Sim. Né? Eu vou assistindo lá e vou devagar. Tem que exigir que ele conste da ata, tem que fazer o protesto. O senhor não fez o protesto na hora. Eu né? até mencionei, Exigir mas que ele conste as expressões da ata. Se ele usou alguma expressão, o juiz é obrigado a tratar as partes com urbanidade e respeito. Isso está no Código de Processo e está na LOMAN, né? A Lei Orgânica da Magistratura. Então, se ele descumpriu isso, o senhor tem que registrar isso de alguma forma. Ou exigir que ele conste de ata as expressões utilizadas, ou então gravar a audiência. A opção agora vai ser gravar, mas eu não queria esse embate. E aí, no caso, também seria mais de corregedoria, que essa questão de conduta, também se tivesse aqui nos autos retratado, a turma poderia mandar para a corregedoria, mas não está. Né? É uma alegação que o senhor colocou no seu recurso, mas que não está aprovada. Ela não está aprovada em ata. Eu né? nem tenho interesse muito. Então, por isso que eu estou afastando a nulidade por cerceamento, porque realmente foi uma testemunha só que foi apresentada, e essa foi ouvida. Né? Se foi o juiz tratando bem ou tratando mal, aqui para o recurso ordinário o que interessa é que a prova foi produzida. Então não houve cerceamento. Tá? Em tese. Está ótimo. Agora, eu concordo com o senhor que é muito chato para o advogado, para as partes, até para as testemunhas, ter que ficar ouvindo desabafo de juiz mal-humorado, né? Que fica, às vezes, dando lambada em todo mundo. 3 horas. Eu sei que isso acontece. Eu peço desculpa, né? porque muitas vezes acho já que conversei. deve entender os colegas, porque realmente o serviço é maçante e é extenuante e tal, mas ele não pode, né? Pelo rigor da profissão, pelo Código de Ética Profissional e pela LOMAN, ele não pode fazer isso. Mas aí o senhor tem que trazer de uma forma correta para... Aí, infelizmente, o senhor não quer ter embate, mas se o senhor está com essas queixas todas, o senhor vai ter que ter um embate. Porque vai ter que fazer a representação contra ele na corregedoria. Tá? Eu agradeço os conselhos, a atenção de todos. Desculpa expor uma situação que é até de corregedoria, mas eu acho que com esse desabafo eu merecer falar. O que eu vou tentar é seguir mesmo, o que mais prejudica essas antecipações de 4, 5 dias. Que aqui na turma, o pessoal da área rural não consegue. Podem falar, eu agradeço. O maior prejuízo mesmo, porque se ele gritar e fazer, não tem problema. É um direito dele de sentenciado do jeito que quiser. Mas essa alteração, antecipação de 4 dias, não tem condições. Eu também concordo. São 800 quilômetros. Obrigado. Bom, os demais pares acompanham? Não apresentou divergência? Não, doutora Cristiana, acompanha? Então, assim se decide unanimidade. Dispensados, obrigado. Viu? Dispensado? Dispensado. Mesma sessão ainda, o 30 da pauta, processo 12375, inscrito Dr. Alex Santana de Novaes. 30 da pauta. 30. Qual que é o número? É o 30 da pauta, 12375. Da física, né? Não, mas ele está da PJR. Está lá em cima. Acho que é o terceiro ou quarto. Mesma sessão. Não participa. É porque... Penúltimo. É o penúltimo. É só 477. Penúltimo da pauta, número 4. Está lá no extrafolha. Caiu aqui agora. Acúmulo de funções. Conheço do recurso no mérito. Dou-lhe provimento parcial para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenar a reclamada a pagar ao reclamante os reflexos dos valores quitados extra-folha, conforme cheques, aí eu menciono os IDs, sob 13º, férias mais 1/3, aviso prévio e FGTS mais 40%. As parcelas deferidas têm natureza remuneratória para fins previdenciários, exceto os reflexos em férias indenizadas proporcionais com o texto no FGTS mais 40%,
juros e moras na forma da lei, autorizados descontos previdenciários, arbitra a condenação, valor de R$40 mil, concurso de 800 pela reclamada. O senhor fala por quem, doutor André? Pelo reclamante, excelência. Então, com a palavra, se quiser algum acréscimo. Sim, excelência. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma. Excelência, o voto nos atende parcialmente e me permite aqui até fazer uma dedução, como sua excelência disse a respeito dos cheques. O reclamante recebia salários por fora. De que forma? Recebia um valor determinado no contra-cheque e um outro valor ele emitia notas fiscais. As notas fiscais foram todas juntadas. Os cheques, ele não tinha todos os cheques que a reclamada lhe passou. Ele juntou parte deles apenas, mas as notas estão todas nos autos. Motivo pelo qual, excelência, entendemos nós que esse pagamento foi feito todos os meses, inclusive com confissão da preposta em audiência, que falava que o reclamante recebia parcelas mensais para ministrar cursos para a reclamada, e confissão da reclamada na defesa dizendo que aquele pagamento era por outras atividades que não a que o reclamante exercia. Ou seja, a diferença ela é rotineira e mensal em função das notas fiscais emitidas. Por isso, excelência, pedimos nós o elastecimento da condenação para que seja paga a diferença em todos os meses do contrato de trabalho, conforme notas fiscais juntadas, isso acrescidas aos cheques, porque a reclamada o reclamante não tinha cópia de todos os cheques que lhes foram passados pelas reclamadas. É o que espera, excelência. O senhor disse que tem notas fiscais de todos os meses? De todos os meses, excelência. São, em número maior do que o dos cheques? Sim. A nota fiscal é emitida pelo reclamante? Pelo reclamante. Pela empresa do reclamante. Pela empresa do reclamante. 919. São números sequenciais, inclusive, excelência. Todas foram emitidas exclusivamente para... Porque a defesa nega e não junta nenhum recibo de pagamento das notas fiscais. Apesar de confessar na audiência. Eu vou então, diante da sustentação oral, eu vou retirar de pauta para examinar melhor essa questão, que realmente eu menciono aqui o depoimento da preposta, sim. Eu menciono a existência de notas fiscais, menciono a existência de cheques, mas eu realmente dou o salário por fora pelos cheques e não faço esse comparativo. Então, eu vou retirar de pauta para reexaminar essa questão sob essa ótica, tá? Obrigado. E fica para a próxima, já com a sustentação oral feita, e na próxima, então, a gente dá continuidade ao julgamento. Adiado, tá? então, né? Adiado. Boa tarde a pauta, todos. não adiado. Tá. Sessão de 13h40, relator, doutor Kleber. Processo 10.137. Inscrita advogada Maria Luísa Pereira Issá. Só um minutinho. 375. Quem que é o relator? Sou eu. Pode ler a conclusão. Conheço o recurso e dou provimento parcial para deferir o pagamento em dobro das férias dos períodos aquisitivos 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014 e de forma simples a do período aquisitivo 2014, 2015, todas acrescidas do texto constitucional, bem como para deferir o pagamento de 2 horas extras por semana durante todo o período imprescrito, salvo os períodos de afastamento ou férias comprovadas nos autos. As horas extras serão apuradas de acordo com os critérios aqui estabelecidos. É a minha proposta de voto. Doutora, fala por quem? Porque são 2 recursos. E o outro eu nego provimento. Associação Salgado. Da reclamada eu nego provimento e provimento é do reclamante nesse termo. Eu falo pela reclamada. Pela reclamada. Qual a palavra? Excelentíssimo senhor presidente, demais desembargadores, boa tarde. Eu gostaria só, bem rapidamente, só repassar alguns pontos do recurso.
Em primeiro lugar, quanto ao recurso do reclamante. Ele fala que requer horas extras em relação ao seu cargo de técnico. Contudo, na peça inicial, ele fala claramente que os horários de entrada e saída dos cartões de ponto são fidedignos. Mas, ao mesmo tempo, afirma que ele fazia horas extras que não eram contadas no cartão de ponto. Inclusive, ele requer prova testemunhal para comprovar essas horas extras. Mas as testemunhas ouvidas, no caso, inclusive as testemunhas do reclamante, elas falam claramente que a reclamada permitia a compensação de horas e quem fazia o horário, quem determinava a sua própria jornada, era o reclamante. Então, eu acredito que não caiba o deferimento de horas extras, tendo em vista essa possibilidade de compensação de horários. Além disso, já começando a entrar também no recurso da própria reclamada... Doutora, só fazer um esclarecimento. Senhor presidente, só fazer um esclarecimento. Porque o recurso da reclamada, eu só pulei essa parte, doutora, ele não foi conhecido por deserto, então... porque não foi comprovado o recolhimento, o preparo na forma adequada. Desculpa. Então, aí, a princípio, pode limitar a sustentação à admissibilidade do recurso da empresa e ao recurso do reclamante. Só para esclarecer, a guia CEFIT... E depois, se for o caso, eu te dou a palavra novamente. A guia CEFIP, né, anexada em ID 185995E, apresenta autenticação bancária ilegível, impossibilitando a aferição do correto e tempestivo preparo, o que fulmina a admissibilidade do recurso por deserção. Só nesse sentido, em relação ao da reclamada. Agora eu fiquei... Perdeu. Então, vamos lá. São dois recursos. O da reclamada não está sendo conhecido por deserto. Por quê? Porque as guias apresentadas são ilegíveis. Não comprovam que o preparo foi realmente realizado. Estou dando provimento ao do reclamante para deferir as horas extras e as férias. Tá. Será que eu poderia olhar o processo? Porque eu confesso que essa parte da deserção eu não sei como. É eletrônico, né? Ele é PJE. Tem o computador. Tem um computador em funcionamento lá? A senhora quer anotar o ID? Por favor. É ID 185. Não, peraí. 185. 995E. 995E. Peraí, doutora, só um minutinho. Se ela consegue ver, né? Eu peço desculpas Qual porque que eu é não o ID? estava preparada. 185 995E. Está em que página, doutor Kleber? Não, esse é exatamente o ID, né? Pois é, mas é a última? A última folha? Contra razões. Não, recurso ordinário. Recurso ordinário do reclamante. Não, está na anterior. Está na anterior. Peraí. É porque eu só estou com esse número aqui. É o recurso da reclamada. Da reclamada, exatamente. Já o TST está mexendo isso aí. Qual que Já começou a rever, né? Qual que é o número do ID? 185 185 995E. Tá. Doutora, pode chegar aqui, ó. Vem por cá, ó. Por cá. Aqui você acha que não está funcionando, doutor? Manda regularizar quanto às custas, né? Que aí, se a turma entender também, manda regularizar. Chega aqui, ó. Aqui. Esse é o caminho que vai acontecer. Na verdade, a tendência é essa. Não, fica à vontade, porque tinha que ter lá o computador. É esse documento. Tá vendo aqui, ó? Foi ilegível, realmente. É a alegação dele. Foi notificado. E aí não é o código do recolhimento na conta vinculada do depósito recursal. Presidente, olha... Não, e a reclamada foi notificada para regularizar e não regularizou. Houve a notificação. Então, é o depósito recursal, que é 8.100... Não, e eu estou tomando esse cuidado, agora por causa do novo CPC, foi intimada para regularizar, não regularizou, por isso que eu não conhecia o recurso da reclamada. Não, realmente não tem. Infelizmente, eu não tenho muito o que dizer sobre essa questão no momento, porque eu não fui informada da notificação. Eu peço... Vou só terminar de falar, então, com relação ao recurso do reclamante, que ele requer as férias integrais. Contudo,
A prova nos autos é clara no sentido de que ele gozou das suas férias, né, os avisos e recibos de férias demonstram que o reclamante gozou adequadamente de todas as férias que lhes eram devidas, não sendo, portanto, devido o pagamento das férias como deferido. Data vênia. Muito obrigada. Tá, devolvo a palavra. É aí uma questão de prova, né? A prova demonstra que, na verdade, ele não gozou férias. Então, por isso que eu estou deferindo. E em relação às horas extras, também a prova demonstra que os controles de ponto não retratavam a realidade. Daí o deferimento de 2 horas extras por semana, durante todo o período imprescrito. Fica mantida a proposta. Eu, como segundo votante, estou de acordo com o relator. Acho que na perspectiva desses autos não tem como decidir diferente. Também estou. Então, assim se decide a unanimidade. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde.